Um inscrito aqui no canal me fez uma solicitação para que eu elencasse como o Flamengo poderia chegar a um faturamento anual de 5 bilhões, que foi justamente a promessa do Fábio Coelho, CEO do Google no Brasil e vice-presidente de tecnologia do Flamengo na nova gestão do BAP, né? E isso vem sendo repetido, ou foi repetido, no discurso de campanha do BAP para a presidência do Flamengo. Então, como é que o Flamengo poderia alcançar essa cifra extraordinária, absurda para os padrões, inclusive, do futebol europeu? Poucos clubes chegam nessa cifra, né? Mas estamos falando para daqui a 5 anos, não amanhã, não esse ano de 2025, nem o próximo ano de 2026. Ainda assim, é uma meta muito agressiva. Mas olha, se o CEO do Google está dizendo que é possível, a gente pelo menos tem que dar uma atenção e tentar entender qual é a estratégia por trás. E eu vou elencar aqui o que eu acredito que sejam os pilares para que o Flamengo possa chegar nesse valor. É claro, gente, é muito agressivo e é uma discussão que a gente vai ter, uma projeção baseada em potencial de arrecadação que o Flamengo tem. Agora, é sobre isso que nós vamos falar. E antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, quer dizer, se inscreve no canal, ative o sininho, que é muito importante, deixe o seu like, é tão importante quanto o famoso joinha. É através do seu like que esse vídeo atinge um número muito maior de pessoas, é através do seu like que esse vídeo consegue atingir um alcance muito maior. Claro, comente aqui se você gostou de algo ou não aqui do vídeo, não importa, é importante interagir, portanto comente. Como eu já disse, nós damos muita importância aqui aos seus comentários. E, inclusive, a gente evolui a qualidade do conteúdo entregue a você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo do trabalho, cachorro, papagaio, grupo da pelada do final de semana, grupo dos clubes, dos times de futebol. Compartilhe o vídeo. Dessa maneira, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like, comentando e compartilhando, você vai estar ajudando muito ao canal se manter e a seguir produzindo conteúdos relevantes. Claro, mais um favor, comente sobre o áudio. Voltando ao tema do vídeo, como é que o Flamengo pode chegar a esse faturamento de 5 bilhões no prazo de 5 anos? Bom, gente, 5 anos é muita coisa. O Flamengo teria que basicamente triplicar o faturamento que ele teve em 2023, que foi ali foi 1 bilhão 370 milhões, 1,3 bi. O Flamengo teria que basicamente triplicar esse faturamento em 5 anos. Ah, Diogo, é impossível. Bom, vamos lá. A gente sempre olha para a história para ter um contexto. Em 2018, a gente faturava ali 543 milhões. Em 2023, 5 anos depois, a gente chegou ali a 1,370, né? Praticamente ali, eu não fiz a conta ao certo, 2,5 vezes. A gente multiplicou por 2,5 vezes o faturamento que a gente teve há 5 anos atrás, 2018, em relação a 2023. E a gente está falando agora que teria que triplicar, não multiplicar por 2,5, mas triplicar. Realmente teria que esticar a corda, mas a gente já viu que não é algo impossível para o Flamengo, que ainda tem um oceano para explorar em termos de receitas novas, em termos de potencial de arrecadação. São esses pilares que nós vamos falar agora. Primeiro, o Flamengo tem aí um potencial de arrecadação enorme com seu novo estádio. Ah, Diogo, mas o novo estádio só vai ocorrer, só vai ser construído, vai estar pronto em 5 anos. É justamente o que a gente está falando, tá, gente? E aí, se fugir um ano ou outro, foi em 6, poxa, vamos também ter um bom senso, tá? Porque estamos falando de uma meta bem ousada. Vamos lá, o novo estádio, o Flamengo está projetando para ter 75 mil lugares, ok? Mas 75 mil de verdade, já considerando na construção o espaço que vai ter para os visitantes, não aquela anomalia que acontece no Maracanã, que tu tem que abrir mão de 15 mil assentos para você poder alocar a torcida visitante. Com isso, o Flamengo, nos dias de jogos, só consegue vender mesmo ali, vamos
arredondar aqui, 60 mil ingressos, né? E com o novo estádio, ele vai ter uma capacidade de 25% a mais, porque os 75 mil lugares são realmente 75 mil lugares. Ou seja, só aí de largada, o Flamengo acrescenta 25% a mais do que ele arrecada hoje. Né? Sem contar que em 5 anos os preços dos ingressos não vão ser os mesmos preços que são praticados hoje, porque tem uma tal aí de inflação que ocorre ano após ano. Mas aí 25% já é um acréscimo de receita bem relevante. E aí você tem que considerar também, isso não aumenta o faturamento, mas aumenta a margem líquida do Flamengo. Com o novo estádio, a despesa operacional vai ser bem menor. Para você ter uma ideia, comparando as despesas operacionais do Maracanã com as despesas operacionais da Neoquímica Arena e da Allianz do Palmeiras, o Flamengo gasta a mais 20% com as despesas operacionais. Não vai aumentar faturamento, como eu falei, o que aumenta o faturamento é a venda de mais assentos, esses 25% que eu falei. Mas você deixa de gastar com as despesas operacionais, gastar menos do que gastava antes, aumentando a tua margem líquida. Bom, uma outra receita importante também com o estádio, que são as atividades que você pode fazer, transformar em dias que não tem jogo, né? O Maracanã ele foi construído para uma Copa do Mundo, ele não foi construído para ser um estádio vivo todos os dias, né? Mas o Flamengo, por exemplo, ele pode construir um estádio multiarena, num dia jogar basquete, no outro dia jogar outro tipo de esporte, e no dia que for futebol tá preparado. Tecnologia para isso existe. Ah, Diogo, mas é muito caro, o Real Madrid está fazendo isso, mas tecnologia existe. Se não for pensar fora da caixa, realmente os 5 bilhões vai ser muito difícil. Tecnologia existe para isso. Então, transformar o estádio do Flamengo em multiplataforma para você gerar receitas, principalmente nos dias que não tem jogos. Vamos lá, já elenquei duas. Uma outra importante é a questão do sócio-torcedor. Claramente, o sócio-torcedor do Flamengo ele está muito subutilizado, vamos dizer assim. Ele não chega nem perto do seu potencial de exploração que ele poderia ter. É só comparar com o plano de sócios-torcedores do Palmeiras, o Avante, que é muito mais bem elaborado e planejado que o do Flamengo. E o do Flamengo, ele é restrito única e exclusivamente, vamos dizer assim, os benefícios são restritos a quem está no Rio de Janeiro, sendo que algo em torno de 70% da torcida do Flamengo é off-Rio, está fora do Rio de Janeiro. E esses caras, esses consumidores, não têm praticamente nenhum benefício com o plano de sócio-torcedor. Olha a margem de crescimento, olha o quanto, você imagina você ter 70% dos seus consumidores que você não oferece nenhum programa especial para aqueles caras, nenhum retorno. Isso se a gente fala no ambiente corporativo, iam pensar que é piada, mas acontece no Flamengo. E esse foi um dos alvos de maiores críticas em relação à gestão Landim. É um plano de sócio-torcedor muito ali, ó, voltado para os torcedores do Rio de Janeiro. E nada contra isso, que tenham sim no diferencial na compra dos ingressos, porque estão ali, vão consumir os jogos do Flamengo ali, indo ao estádio muito mais fácil e de forma regular do que os torcedores que estão em outro estado. Mas isso não significa que não se possa desenvolver um plano de sócios-torcedores com benefícios diferenciados para quem é off-Rio. E mais do que isso, você montar planos de torcedores em acordo com a faixa, com o extrato social da sua torcida, porque o Flamengo ele é um clube que abrange da classe A à classe E. E para todos é possível montar um programa de sócio-torcedor que caiba no bolso, porque isso significa inclusão, isso significa aumentar o engajamento, o sentimento de pertencimento. É difícil mensurar o valor que pode se alcançar, mas certamente você pode até aumentar por 5 vezes o valor que você arrecada em sócio-torcedor, se você for agressivo ou ousado. Ah, Diogo, 5 vezes está chutando. Porque é difícil mensurar. Basta dizer que 70% dos teus consumidores tu não toca, tu não faz nenhuma campanha diferenciada para esses caras. Como eu disse, se fosse no ambiente corporativo, ninguém acreditaria. Mas é a dura realidade do Flamengo. Um oceano de oportunidades em relação à inclusão de flamenguistas, de sócios-torcedores,
que nunca foi abordado. Palmeiras, com um número muito menor de torcida, faz algo muito melhor. Internacional e Grêmio, pronto, um exemplo do Sul perfeito. Tem mais sócios torcedores que o Flamengo e trabalham muito melhor essa ferramenta. Então, definitivamente, o Flamengo precisa trabalhar e eu acredito que vai focar nisso, porque isso foi um dos discursos de campanha do BAP. Então, falamos aqui de estádio, em relação à arrecadação, um estádio também atividade não para outros esportes, né? Porque o Flamengo é um clube multiesportivo, né? O Flamengo tem um time campeão mundial de basquete, enfim. Então, aumentar a receita do estádio em dias que não tenha jogo e, claro, vamos lá, sócio torcedor, e aí a questão dos patrocínios. Quarta receita aqui, a questão dos patrocínios. Como assim, Diogo, a questão dos patrocínios? A parte publicitária. A gente vem falando aqui em alguns vídeos que o Palmeiras, por exemplo, ele se aproximou do Flamengo no campo de receitas publicitárias, alguns acordos com a Puma, acordos de uniforme, patrocínio master, e é assim mesmo para funcionar, gente. O Flamengo, ele é o topo, ele é a referência ali, né? Ele é quem lidera a cadeia alimentar, vamos dizer assim. E aí os outros clubes vão olhando o Flamengo como referência, vão querendo chegar próximo, e quando chega um próximo é hora do Flamengo olhar e falar, poxa, peraí. O cara que tem uma torcida 3 vezes, 4 vezes menor que a minha, não pode chegar perto de mim. Então, quando eles começam a botar o Flamengo aqui, pressionar contra o teto, o Flamengo aumenta esse teto. É assim que acontece uma dinâmica de mercado. Então, é muito provável que nos próximos anos o Flamengo vá aumentar seus acordos publicitários. Tem uma equipe experiente para isso. O BAP é conhecido como um tubarão de mercado na área de marketing e também na área de mídias, obviamente. Então tem uma equipe muito preparada para isso e eu acho que essa é uma tendência natural de mercado. Agora, quando isso vai acontecer? Provavelmente no encerramento desses contratos vigentes e a partir daí você vai gerando mais valores agregados àquilo que você tem como oferecer como marca, né? Vale dizer que a marca do Flamengo é cada vez mais valorizada pelos estudos das tradicionais, a KPMG, Deloitte, até a Sportbet, a Sport Value, desculpa, que faz esses estudos aqui também no Brasil. Então essa questão de patrocínio o Flamengo deve expandir. Vale dizer a famosa entrevista do Alexandre Matos no Charla Podcast, dizendo que o Palmeiras, no seu ápice ali, quando foi campeão brasileiro, vendeu 600 mil camisas, né? E o Flamengo, mesmo não estando em alta, né? Tinha sido perdido, tinha ficado em terceiro, o pessoal começou a bagunçar do cheirinho naquele tempo, tinha perdido o campeonato, ainda assim o Flamengo vendeu 2 milhões de camisas, 2 milhões de camisas, praticamente quase 4 vezes mais que o Palmeiras em alta. Então, isso reflete muito a diferença de torcida, de engajamento e de representatividade que o Flamengo tem em relação aos demais clubes. Isso tem que se valer no mercado publicitário e certamente o Flamengo vai fazer valer. Então a gente falou aí de estádio, com os dias de jogos, a gente falou de estádio em dias que não tem jogo, a gente falou de sócio torcedor, a gente falou de publicidade. E aí, uma outra receita que ninguém está percebendo aí, o Maracanã, porque o Maracanã o Flamengo tem para mais de 20 anos. Isso, certamente, com o novo estádio, ele vai usar menos o Maracanã. Mas é aí que o Maracanã passa a ser uma fonte de receita ainda mais importante. O Maracanã é o estádio mais bem localizado do Rio de Janeiro, provavelmente um dos estádios mais bem localizados do Brasil, né? De muito fácil acesso e de costume já do carioca. E ali acontecem os grandes shows, os grandes eventos culturais, os shows internacionais. E o Flamengo pode, inclusive, aproveitar mais o espaço que vai deixar no Maracanã, já que não vai jogar lá, para intensificar essa agenda e ter uma receita que ele não tem hoje, né? E falando aí de receitas, tem aquelas que a gente chama de receitas novas. E aí eu vou elencar só uma, mas tem tantas outras. Mas essa, no meu ponto de vista, já fiz um vídeo a respeito, é a mais significante nos próximos anos. É a geração de conteúdo, os streams.
O Flamengo, ele é disparado um dos clubes do mundo, um dos maiores clubes do mundo em relação a engajamento nas redes sociais. Você vê com muita regularidade, o Flamengo foi o time que teve mais engajamento na rede social tal, durante o terceiro, quarto ano consecutivo, foi o time que teve mais engajamento na outra rede, é o que tem mais inscritos como clube de futebol. Enfim, tudo ali o Flamengo no topo, no mundo, em relação ao engajamento nas redes sociais. Imagina o interesse que tem por trás de consumo de conteúdo que o Flamengo não monetiza. E isso é muito difícil de mensurar. E se a gente for monetizar, quantificar, o que a gente pode falar, que é muito dinheiro à mesa que está sendo deixado pelo Flamengo, né? E aí, a gente já falou então aqui da questão do conteúdo, a gente falou a questão do Maracanã, a gente falou a questão do estádio sem jogo, do estádio com jogo, da publicidade, sócio-torcedor. As 6 principais receitas que eu vejo como os pilares para o Flamengo chegar em 5 anos a um faturamento próximo de 5 bi, ou talvez em 6, enfim, como eu disse, é uma meta agressiva, tem que se pensar fora da caixa. Se a gente pensa que é impossível, a gente pode pegar o retrospecto de 2018 para 2023, o Flamengo aumentou o faturamento 2,5 vezes, agora precisaria aumentar o faturamento em 3 vezes. Teria que esticar um pouco mais a corda, mas você concorda comigo que em termos de potencial, o Flamengo ainda tem muito potencial a ser explorado? Gente, eu elenquei aqui 6, muito fácil. Existem outras tantas receitas ou novas receitas que o Flamengo pode trabalhar. Por isso eu acredito sim que é uma meta agressiva, ousada. Mas se tem um clube que pode chegar nesse sentido, nesse patamar, é o Flamengo. E eu costumo falar sempre, por isso tem que ser coerente com o meu discurso. O Flamengo é o único clube brasileiro, ou melhor, nas Américas, fora da Europa, que pode ter um faturamento, uma receita, um tamanho de um clube de primeiro escalão europeu. Quero saber a sua opinião a respeito, deixe aqui seus comentários, muito importante, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe aquele like, que é o famoso joinha, compartilhe esse vídeo com a galera, para que esse debate seja gerado. E claro, aquele abraço.